E qualquer coisa vocês podem comunicar, podem chamar aqui, que eu estou ouvindo vocês, inclusive para tirar dúvidas em torno da aula que a gente está tendo aqui, tá? Bom, então, a princípio, eu queria começar a aula com dúvidas de vocês. E aí, como que foi a semana de vocês aí? Desde a semana passada até hoje. Conseguiram resolver mais alguma coisa? Ficaram em dúvida de alguma coisa? O que pegou aí? O que não deu certo? O que deu certo? Para a gente começar a alinhar os nossos pensamentos e a turma aqui para a gente sempre estar... A Erika entrou, né? Para a gente sempre estar numa mesma linha de pensamento. Claro, sempre ajudando vocês a resolver os PECs e, posteriormente, aí vocês se prepararem. Lembra da ideia? Prestar o Enem, certo? Fazer exercícios, sempre estar exercitando, fazer exercícios que estão, obviamente, ajudando vocês, né? Participando dos desafios. O que vocês têm achado dos desafios que eu estou lançado nos grupos aí? Bom demais, você é doido. Bom demais? Bom. E sobre o PET, aí, como que tá? Como é que é a pergunta? Os PETs, como que estão os PETs? Conseguiu resolver mais algum exercício? Ficou em dúvida de algum? Para a gente começar a aula com as dúvidas de vocês. Enquanto tranquilo. Nossa, sem dúvida em tudo. Em tudo? Ah, sim. Por enquanto tranquilo, né? Não tá nível expert ainda não. Hã? Vou falar ainda, vou botar aqui. Física é difícil demais. É difícil demais? Estudando a gente entende, mas nem tá na escola, fica muito mais difícil. Fica mais difícil, né? Quando não tem aquele contato diariamente ali, né? Sim. Fica um pouquinho mais difícil. Mas, assim, a princípio, a nossa ideia, por exemplo, a minha ideia aqui de ter essas aulas online é principalmente para tirar essas dúvidas, vocês chegarem aqui basicamente, professor, não entendi tal coisa. Por exemplo, o exercício 3 da semana 3. Não sei. Então aí você vai me falar e aí a gente vai tentar resolver. Claro que daí eu vou pegar a teoria, vou destrinchar a teoria aqui com vocês para vocês entenderem basicamente. Ou seja, na aula passada a gente falou de fontes de luz, né? E hoje a ideia é tentar caminhar por esse PET 3 que vocês receberam, claro, e também tirar essas dúvidas. Vamos lá, eu estou com o PET aberto aqui, ó. Eu queria que vocês me falassem como que tá, quais dúvidas que a gente pode começar. Lucas, fora do assunto de PETs, quando as aulas presenciais voltar, é você que vai dar aula? Ah, tá. Bom, então, acredito que sim. Acredito que sim. Só que a gente está sem, por exemplo, uma data específica, né? Falar assim, vai voltar em tal data. Não tem. Entendeu? É uma coisa que a gente não tem definido. Pode ser que volte esse ano, pode ser que a gente só continue assim, virtual. Entendeu? Sim. Obrigado. E a princípio, vocês sabem quantos quilômetros eu estou de vocês? Quantos? Eu estou quase 500 quilômetros, assim. Eu fui aí em Canabrava só para pegar aula, para dar aula para vocês. Olha só, hein? E aí, para a gente ter esse contato virtual aqui. Por isso que eu sempre fico divulgando, correndo, assim, para fazer o melhor possível nesse período. Tá? Eu quero deixar claro, assim, que... vamos lá, se a gente não se encontrar ainda esse ano, que a gente não sabe o que vai acontecer, eu realmente quero deixar esse momento que nós temos aqui toda terça-feira eternizado para vocês, como se fosse realmente algo que fez muito significado, tá? Porque é muito gratificante ter vocês aqui, certo? E lembrem-se, vocês que estão aqui participando das aulas online, tirando dúvida, enviando atividade, lembre-se, gente, que vocês estão quilômetros na frente daqueles que nem fazem nada, tá?
Então, para quem se prepara, para quem estuda, para quem procura, realmente faz muito mais sentido para quem pretende ter um futuro melhor. Porque depois é a vida que prepara. Se você não se prepara agora, depois é a vida que te prepara. Entendeu? Então, assim, é na escola, nesse momento, que você se prepara para a vida. E não deixa a vida te preparar lá, não. Tá? Então, assim, por isso que é muito bom estar aqui com vocês. Certo? Vamos lá, então. Vocês não estão me falando as dúvidas. Eu vou começar com alguma coisa aqui. Pode ser? Pode. É, por mim Fechou. pode. Então, beleza. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é que quem lembra da fórmula que a gente destrinchou na aula passada sobre a câmara escura? Vamos ver. Lembra? É H sobre. Lembra? Vai lá. Tá. H sobre Hzinho, como é que é o trem? H sobre Hzinho. E é N, sei lá qual que é. D. Dzão sobre Dzinho. Dzinho. Isso, né? E o que vem a ser, nesse caso aqui, ó, essa fórmula? Bom, a princípio, vamos fazer dessa fórmula aqui. Basicamente, nós temos que a formação de imagem dentro de uma câmara escura. E eu disse para vocês que pode ser a formação daquelas máquinas fotográficas e que a gente ainda poderia fazer, por exemplo, até uma câmara escura de projeção de cinema. Tá? Por exemplo, você poderia pegar eu vou mandar esse vídeo para vocês. Não me lembrem, tá? Se eu caso esquecer. Por exemplo, você pode ter uma caixa gigante e uma tela de um celular do lado de fora. Se você conseguir colocar o foco exatamente no orifício que está da caixa, você conseguirá projetar aquela imagem dentro da caixa. E você poderá assistir dentro da caixa. Ou vice-versa, você poderá fazer uma projeção com o seu celular dentro da caixa, conseguindo projetar fora, numa parede muito grande. Eu vou enviar esse vídeo para vocês verem o quanto que essa matéria de óptica é interessante. Tá? Vamos lá, só para exercitar. Vamos lá, imagine o seguinte aqui, ó. Imagine um prédio, certo? Tem um prédio aqui. E aí, você imagina assim, ó, vamos lá. Fazer um esqueminha aqui. Vamos lá, ó. Basicamente, imagine assim, ó. Que eu tenho o Sol do lado de cá e que este prédio, ele faça uma projeção de sombra, basicamente assim, ó. Vamos lá. Aqui, a sombra desse prédio, ok? E aí, nós temos um poste. Um poste que está aqui, ó. Vamos lá. Suponha que este poste, ele tenha uma altura, nesse caso aqui, para a gente vai determinar, que é para a gente Hzinho. Vamos lá, ó. Nesse caso, vamos fazer assim. Vamos ver se vocês entenderam, de fato, a teoria que eu expliquei para vocês. Bom, neste caso aqui eu tenho o prédio. O prédio, nesse caso, vai ser a altura dele, vai ser Hzão. Certo? E a altura do poste, a gente aqui pedindo para entrar. A altura desse poste vai ser Hzinho. Eu tenho que ficar alerta aqui, porque o pessoal vai entrando e aí eu tenho que ficar aceitando. Né? Então, aqui, ó, Hzinho.
certo? E aí, eu vou ter que a distância da sombra vai ser desão. Dessa forma aqui. Desão. E a sombra no poste, desenho. Ok? Vamos lá, vamos dar número, nome aos bois. Vamos supor que a altura Hzão seja de 40 metros. Ok? A sombra que ele faz, suponha que seja de 10 metros. E ainda, se a gente saiba a sombra, o tamanho da sombra desse poste, que valha 5 metros. Eu quero saber qual que é a altura do poste. E aí, como que a gente faz essa continha aqui? Vocês conseguem fazer tranquilamente? Como que a gente pode fazer esse exercício? E aí, vai lá, tentam fazer e me dê a resposta. Quanto vocês acham que dá essa atividade aqui? Lembrando que Hzão 40, Hzinho queremos saber, Dzão 10 metros e Dzinho 5 metros. Vamos lá, 2 minutos pra vocês fazerem aí, hein? Vai lá, dê uma resposta aí. 20? 20? Vamos lá, vamos aguardar mais gente. O senhor já deu 20? Quem falou? Milene? Oi. Foi você que deu? O seu deu 20? É porque eu vi que a metade do Dzão lá é 10, né? E o Dzinho é 5. Aí eu pensei que podia ser a metade. Entendi. Então você foi por proporções. Sim. Legal. Mas aí, tenta fazer pela conta também. Vamos ver. Pela conta, como que daria? Vai lá. Sim. Pela conta. E aí, galera? Facinho. 2 minutos. Será que tem que somar todos os valores aí? Somar os valores? É. Ó, repara que nós temos a equação, né? Nós temos a fórmula aqui. Basicamente, vamos lá, nós temos a fórmula, essa continha. Nós sabemos que Hzão é 40, que é a altura maior, Hzão. Hzinho, nós queremos encontrar, certo? Nós queremos encontrar. Dzão vale 10, porque nós temos aqui Dzão, ou seja, Dzão vai ser quem? A sombra desse prédio, certo? A sombra do prédio. E Dzinho vai ser a sombra menor e deste poste, certo? Então vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Hzão vai ser quanto? 40. No lugar do Hzão, 40. No lugar do Hzinho, nós não temos. Então nós não temos, então nós vamos colocar a variável aqui. Deixar ela do jeito que está, porque é Hzinho que nós queremos. Quanto que vale Dzão? 10. Ó, Dzão vale 10. Então, copiando a forma do jeito que ela está, igual, vai ser igual do Dzão 10 sobre Dzinho. Quanto que vale Dzinho? 5 metros. Opa! Então vamos lá. Opa! Substituímos todos os valores e simplesmente o que a gente pode fazer agora, gente? Dividir? Opa, não, ó. Cruzado, né? A gente pode multiplicar cruzado aqui, ó. Vamos lá, então? Como que a gente pode fazer? Primeira coisa, H vezes 10 vai dar o quê? 10H, né?
10 vezes H. Isso vai ser igual. Isso é 40 vezes 5. 40 vezes 5. Né? 200. Pronto. 200. Então vai lá ficar assim, ó. Então vai ficar 10 vezes H. No caso, Isso 10 vai vezes ser... H. No caso, 10 vezes H vai ser 10 vezes 1? Ou Não, é? H nós não sabe. H é quem nós queremos encontrar, lembra? Aqui, ó. Tô confundindo com matemática. Ah, tá. Tem H negócio. é quem nós queremos encontrar, tá? Aqui, ó. Por isso que ele está um ponto de interrogação. Certo? Então, H roxinho aqui é quem nós queremos encontrar. E 40 vezes 5 é 200. Muito bem. O 10, ele está multiplicando. Ele vai passar para o outro lado. E aí? Ele está multiplicando de um lado, para ele passar para o outro, ele vai passar dividindo. Certo? O 10 está multiplicando de cá. Quando ele passa para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, agora, simplesmente, ó, 200 dividido por 10. Eu posso cortar um zero, cortar esse mais esse zero, 20 dividido por 1. E 20 dividido por 1, normalmente dividido por 1 é 20, né? Então, 20 metros. Ou seja, a resposta é 20 metros. Oh, eu acertei. Você acertou. Por quê? Você usou a proporção. Você observou muito bem que se 10, aqui, ó, eu tenho que 5 é a metade, então, obviamente, por proporções, 40. Obviamente, a altura do prédio, do poste, vai ser a metade também. Né? Então, a altura 20 metros aqui. Muito bem. Certo? Então, é um exercício muito simples. Gente, quer que eu explique de novo esse exercício? É um exercício bem simplesinho, tá? Que é sobre câmara escura. E que ainda sombra projetada. Pode até colocar esse exemplo aí. Por exemplo, é uma coisa muito importante, que normalmente pode até cair no Enem, certo? É um conteúdo muito simples, certo? Então, assim, normalmente eu quero que vocês vejam que exercícios fáceis também caem no Enem, tá? Então, por isso que é importante sempre a gente estar trabalhando essas questões fáceis também. Beleza? Posso passar para frente? Alguém ficou em dúvida nesse exercício? Eu tô de boa. Tá de boa? De boa? Uhum. Tem mais aí? Tem mais aí, galera? Deu pra Vamos entender, deu pra interagir. entender. Deu para entender? Sim. É um Sim, exercício simples, tá? Não, beleza. Que ótimo, então, gente. Então, eu queria que vocês... Vocês estão com o caderno aí, com a apostila, o livro? Como que tá aí? sim. Tá? Depois de sombra projetada e câmara escura, qual foi o tópico que vocês viram? Vamos lá, peguem aí. Tem um negócio de côncavo e convexo aqui. O que é isso? Isso, vamos lá. Todo mundo pronto? Todo mundo pronto? A viagem agora vai ser sobre espelhos. Certo? Nós vamos falar sobre espelhos. Bom, espelhos, gente, é uma parte da óptica. Para entender melhor o segundo ano, o ano de vocês têm basicamente 3 linhas de frente para estudar: óptica, termodinâmica e oscilador harmônico. Certo? Só que nós estamos ainda em óptica. Obviamente que acredito eu que nem vai dar tempo de vocês ver tudo isso. Né? Porque são assuntos bem interessantes e muito importantes. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, que a princípio
Uma coisa que cai muito no Enem é óptica. Óptica, esse conteúdo que nós temos vendo aqui. Sombra projetada, câmara escura, espelhos, côncavo, convexo. Nós vamos ver tudo agora, tá? Vocês vão tirar print disso aqui? Eu posso apagar? Eu já printei já. Já printou? Perfeito, então. Você dá licença para me printar? Claro. Que eu peguei a aula pela metade. Tudo bem, vai lá. Printa aí. Já printei, pode voltar. Fechou. Galera, eu coloquei aqui também, ó, se vocês ainda não entenderam sobre a questão de óptica, sobre fontes de luz primária e secundária, eu até mandei para vocês os vídeos lá no grupo. Aqui, ó, acompanha lá no meu canal, o Educa Cuca, muitos vídeos que eu já postei sobre óptica, tá? Inclusive, pode ajudar muito vocês. Vocês podem fazer anotações no caderno sobre a aula que eu tenho lá. Eu tenho um outro quadro aqui do meu lado, só que na tela não dá para colocar os dois, por isso que eu só estou usando um. Tá? Então eu tenho um outro quadro aqui do meu lado esquerdo, acho que está no esquerdo, ou no direito de vocês, não dá para, se tiver espelhado, não dá. Então aqui, eu tenho um outro quadro aqui, que no meu canal, normalmente, eu uso os dois. Tá? Então é bem mais dinâmico nos vídeos. Então, neste momento, eu vou ter esse momento de dúvida e também resolver exercício. Então, se inscreve lá no canal, procura lá, ó, Educa Cuca, e deixe seu comentário. Às vezes pode ajudar muito na sua dúvida e também a crescer no canal. Beleza? E aí a gente vai sempre se comunicando. Vou pagar aqui. A música de fundo está atrapalhando? Está alta? De boa. Tá de boa? A cidade que eu sou, vocês já ouviram falar? Uberaba? Eu já. Uberaba? Já veio Uberaba? Não, tem uma vizinha que morava aqui que mora aí. Ah, é? É. Legal, hein? Eu moro aqui no bairro Abadia. Vamos lá. Ó, legal. Gostei muito de conhecer Canabrava aí. Quero voltar aí um dia. Logo volto. Bom, então assim, galera, é o seguinte. Vamos falar sobre espelhos. Gente, espelhos não é um tópico que cai no Enem, tá? É um tópico que despenca no Enem. De tanto que cai. Tá? De verdade, é um tópico que cai muito no Enem. Tá? Tô falando brincando que não cai. Tô falando que é um tópico que cai muito, despenca. Tá? Então, espelhos é uma coisa muito fácil de se cair no Enem, porque é algo que todo mundo tem. É do cotidiano das pessoas. Teoricamente, para que serve um espelho, gente? Obviamente, para as meninas, para só se maquiar, para se vestir. O que mais? Escovar os dentes, Escovar os dentes. arrumar o cabelo. Arrumar o cabelo. Tudo mais, né? Olhar É muito útil na nossa vida. de- Não é verdade? Vocês já viram que com o tempo, agora o espelho ele se tornou comum. É uma peça comum e não é tão barato. Mas vocês já estudaram que na época, lá de história, tá? Na época da história, vamos pensar o seguinte. Quando os portugueses vieram para o Brasil e se depararam com os índios, querendo colonizar o país, houve uma certa resistência dos índios, certo? Houve uma resistência muito grande. E os índios, eles não queriam entregar o Brasil, entendeu? Obviamente que não, que aquela era a terra deles. Então, os portugueses, com aquela ideia de que eles seriam os mais espertos e os índios ali bobinhos,
Eles simplesmente tentaram enganar os índios com espelhos. Simplesmente, os índios não tinham a ideia de que era um espelho. Eles não existiam essas peças. Então, quando eles chegaram ao Brasil, querendo explorar o ouro, querendo explorar o pau-brasil, as árvores e toda a flora e aqui, a fauna do Brasil, eles fizeram um tal chamado escambo. Quem já viu sobre o escambo na época da chegada dos portugueses no Brasil? Vocês sabem o que é o escambo? Lembro, não. Não? Eu não sei, não. Pode falar. Isso é um cara ou o que que é? Como é que é? Isso é uma pessoa? O que que é? Não entendi o que você falou. Isso é uma pessoa? É alguma coisa? O que que é? Ah, o escambo? É. Não. O escambo, na verdade, é uma troca. É como se uma palavra que representa o sinônimo de troca. Por exemplo, vamos fazer um escambo. Um escambo entre eu e você. Eu dou aula para vocês e vocês me dão a troca, que é os exercícios, os PETs resolvidos. É uma troca. E os índios, bobinhos, né, da vida, bobinhos, né, entre aspas, os portugueses tentaram enganar os índios querendo fazer um escambo com o pau-brasil. Ou seja, em troca do pau-brasil, em troca da pele dos animais, os portugueses, em troca, davam espelhos para os índios. Dava coisas que, naturalmente, para os portugueses era uma coisa simples. Por exemplo, um espelho. E para a época, né, os índios se olhavam no espelho e se achavam o máximo. Achava aquela peça o máximo. Entendeu? Então, o escambo, sinônimo de troca. Tá? Então, conhecido historicamente como a Era do Escambo. Porque os historiadores e tudo mais dizem que foi uma troca entre os índios e os portugueses. Certo? Mas teve mais coisa, não foi só o espelho. Estou citando o espelho. Tá? Eu tenho um espelho aqui, ó, que está aparecendo para vocês. Tá? Tá vendo que ele fica com uma imagem meio deformada? Sim, Ou sim. não? Sim, né? Embaçado. Fica um pouco meio embaçado, né? Então, mas a princípio, ó, tá vendo? Acho que eu vou mostrar a tela do celular, ó, o celular na frente de mim e tudo mais, né? Isso aqui é um espelho. E olha o efeito que ele dá. Vamos ver se dá para vocês verem. Vocês estão vendo aqui o efeito? Eu acho que eu vou apagar efeito a luz. vermelho, parece. Eu vou apagar a luz para vocês verem o efeito. Que legal. Peraí. Vamos ver se dá para vocês verem. Oh, doido. Vocês estão vendo? Foda. É um bagulho vermelho Da hora. aí, ó. É uma luz vermelha que vai até o infinito. Não sei se está dando. Vou chegar mais perto. Ó. Deixa eu ver. Ó, tá vendo? É uma luzinha só, mas ela vai até o infinito aqui. Olha que legal. Né? Então, assim, isso é um Você falou espelho. que escambo é troca, não é? Isso. Vamos fazer um escambo nesse espelho aí? Ah, vamos fazer um escambo no espelho? Uai, mas o que você vai me dar em troca? Que aí não tem que ter um escambo. Eu te dou o espelho, o que você vai dar? Ué, aí depende, né? Aí depende, né? Aí você tem que ver. Tem que dar as atividades, porque eu tô quase 500 quilômetros. Como é que eu vou te entregar esse espelho? Só quando eu tiver a cair, né? Então, quando eu voltar, então é bravo. Bom, esse espelho é muito massa. Se você vê ele pessoalmente, é mais legal ainda. Então, assim, realmente, esse espelho, existe várias funcionalidades para um espelho. Não somente a gente se vê. Muitas das vezes, vocês já andaram de ônibus e viram aqueles espelhos que estão dentro do ônibus, aqueles espelhos que você se vê grande, você se vê pequeno, dentro do supermercado, aqueles espelhos meio arredondados.
Já viram isso? Sim. Sim, dentro da farmácia e tudo mais, né? Os espelhos, eles hoje em dia é uma peça comum, mas igual eu estou falando, lá na época há 500 anos atrás, não era uma peça comum, era uma coisa que enchia os olhos das pessoas, enchia os olhos dos índios, tá? Então por isso que a partir desses fatos é uma coisa muito interessante da gente começar a nossa aula sobre espelhos. Bom, então o espelho, ele serve, nesse caso, serve para refletir a imagem, serve para refletir a imagem, formar grandes construções civis. Quem já viu aqueles prédios em cidade grande de espelhos? Vocês já viram? Ou então aquelas janelas todas espelhadas, tudo espelhado, assim? Vocês já viram isso? Só em filme. Só de filme. Então, você já viu em filme e tudo mais? Tá vendo? Só, hoje em dia é uma peça muito comum, entendeu? Que serve até para construção civil. Então, gente, então os espelhos, hoje em dia, é uma peça simples e que tem várias funções para refletir imagem, formar grandes construção civil e etc, né? Se ver e tudo mais. Daí, existem tipos de espelhos. Obviamente que existe, vamos lá, o espelho plano. Professor, Fala a hora. Pode falar, me fala a hora aí. Pode falar. perguntar, como que é possível que esse povo que grava com essa câmera 360 graus, que trem lá doidão lá, um trem de 360 graus, não sei explicar como é que é? Certo. Como é possível? É. Olha, é possível da seguinte forma. Por exemplo, obviamente que uma câmera 360 graus, eu não sei se você já viu, a pessoa tem que pegar suponha que eu tenha o suporte aqui, o suporte com a câmera, e ainda eu tenho que girar, eu tenho que fazer um giro 360 graus também. Não é simplesmente você tirar uma foto assim. Normalmente, se você tirar, vai depender do foco. Vai depender muito do foco e da quantidade de imagem que você vê ao entorno. Por exemplo, vocês têm uma noção, a imagem de 360 graus, obviamente, a panorâmica, ela veio a partir, é uma coisa muito bizarra, mas a ideia veio a partir da visão do cavalo. Estranho, né? A visão do cavalo. Por que do cavalo? Vocês repararam que o olho do cavalo ele é meio nas laterais? Sim. O olho do cavalo é meio nas laterais. Então significa que ele pode olhar para frente e também pode olhar para o lado. Certo? Então ele tem uma visão daqui, ó, inteira, para frente. Certo? Ele tem uma visão aqui, ó, panorâmica. Então, basicamente, a ideia em si, ela veio dos olhos do cavalo. Mas a panorâmica, a 360 graus, ela depende muito do foco e da qualidade do dispositivo. Ou seja, também através de fenômenos físicos como os espelhos. Os espelhos, eles servem também, obviamente, para você ter uma ampla quantidade de vista. Se você tiver os espelhos que estão atrás e espelhos que estiver na frente, ele amplia o seu campo de visão. Certo? Então, assim, obviamente que são espelhos muito pequenos, mas são coisas que estão diretamente ligadas ao foco e à qualidade da imagem do próprio dispositivo. E ainda, existem dispositivos que você tem que dar uma volta de 360 graus.
Não sei se vocês já viram isso. Até câmeras que fica lá, tipo, igual no Big Brother. A câmera lá, ela fica girando para todo lado. Ou seja, então aquilo ali é uma câmera, obviamente, 360 graus. Tá? Uma hora eu vou tentar gravar um vídeo explicando mais sobre isso. Sobre a ideia da visão panorâmica do cavalo. Tá? Tá É bom. bem interessante. Tá? É bem interessante. Mas muito legal a sua pergunta, tá? Obrigado pela participação. Continue aí. Continue Bora. na participação. Perfeito. Tá bom. Então, vamos lá. Então, vamos começar falando sobre os espelhos plano. Um espelho plano, basicamente, você vai ver que um espelho plano na sua frente, você vai ter aquele espelho que ele é simplesmente uma superfície. Uma superfície plana, desse jeito aqui, né? Onde, basicamente, você vai ter a imagem que vai se formar. Obviamente, se você chegar na frente do espelho do seu banheiro, você se vê maior, menor ou do mesmo tamanho? Obviamente que do mesmo tamanho. Né? O seu tamanho é igual, você não muda, a não ser que você tenha um espelho diferente na sua casa. Né? Então, o espelho plano, você vai ter, basicamente, um espelho que ele é liso. Ele não tem nada de curva ali. Né? Imagine uma colher, se você pegar o fundo da colher, ela é oval. Né? E se você tiver uma colher muito limpa, muito polida, você vai simplesmente se ver ali. Mas ela é uma superfície oval. Um espelho plano, ele vem de uma superfície lisa. Ou seja, então um espelho plano, vocês podem colocar aí, para quem estiver fazendo anotações, que é uma superfície lisa e polida. Polida no sentido de muito polida mesmo, ou seja, se ela foi, teoricamente, passado uma tinta que é própria de espelho, obviamente por isso que ela é polida, da limpeza que tudo fez lá, de uma lixa específica para passar em cima dos espelhos e tudo mais. Por isso que ela é muito polida, tá? Então, para vocês que já viram um pouquinho sobre espelhos nos exercícios, a formação da imagem, ela vai ser vamos lá. O tamanho vai ser igual. Tamanho igual. Você se vê. Agora abram os microfones aí. Como você se vê num espelho plano? O espelho que você todo dia vai lá escovar o dente, pentear o cabelo, se vestir. Você se vê assim, direito ou invertido? Como que você se vê? Você se vê invertido? De ponta cabeça? Ou você se vê de maneira direita? Direito. Direita. Então, a imagem de um espelho plano é direita. Certo? A imagem é direita. E uma outra característica de um espelho plano, basicamente, você vai ter... Vamos lá. Se você tiver um objeto aqui na frente, ó, suponha essa flechinha, né? Tá aqui, essa flechinha. Vamos lá. A imagem que você vai ver, ela vai estar do lado de cá, certo? Suponha que a frente do espelho é aqui e aqui atrás do espelho.
Aqui atrás do espelho. Certo? Acho que ele ficou um pouquinho mais longe. Aqui. Vamos lá. Bom, então aí você imagina o seguinte, ó. Nós já sabemos que o tamanho vai ser igual do espelho, da imagem. Nós já sabemos que a imagem vai ser direita, ela não vai ser invertida. E uma outra coisa, que se você vê, se você vê isso, você sai correndo que é alguma assombração, tá? Porque você nunca vai ver a imagem de um espelho plano do lado de cá. Você vai ver sempre lá atrás do espelho, né? Se você vê uma coisa, uma imagem fora do espelho ali, perto de você, é uma assombração. Sai correndo, que Deus me livre, tá? Então, assim, a imagem sempre vai ser virtual, tá? Essa é a palavra. Se a imagem estiver atrás do espelho, aqui, ó, atrás do espelho, lá dentro, a imagem vai ser virtual. Aí vocês poderiam perguntar assim, professor, ô Lucas, mas e quando ela não é virtual? Ela é o quê? Ela é real. Mas quando ela é real? Quando ela forma na frente. Mas um espelho plano nunca vai formar uma imagem na frente. Tá? Um espelho plano sempre vai formar uma imagem virtual, porque está atrás do espelho. É a mesma coisa que se eu pegar esse espelho, eu vou me ver lá atrás do espelho. Lá dentro do espelho, melhor dizendo. Eu nunca vou ver do lado de fora aqui. Certo? Então, nós temos 3 características muito importantes aqui, ó, a respeito da formação da imagem de um espelho plano. Tá? Então, esse espelho plano, uma outra coisa que a gente pode falar, que ela é simétrica. Juntar tudo isso aqui, o que é algo simétrico, gente? Vai lá, abram os microfones aí. O que é algo simétrico? Essa palavrinha, simétrico. Vocês sabem o que é isso? Não? Com a Oi? pergunta? Isso, uma pergunta. O que é algo simétrico? Espétrico? Simétrico. Aqui, ó. Algo simétrico. Investe e reflete mais? Não, né? Não. Algo simétrico. Algo simétrico. Basicamente, vamos pensar assim, ó. O seu rosto. O seu rosto. Vamos imaginar o seu rosto daí. O meu lado direito é simétrico ao lado esquerdo. Ou seja, o meu lado direito é igual ao meu lado esquerdo. Então, quer dizer que o meu rosto é simétrico. O seu corpo humano, você tem um braço, uma perna e tudo mais, e do outro lado também. Então, simétrico. Nesse caso, quando eu falo que é algo simétrico, significa que, basicamente, nós vamos ter que a distância, aqui, ó, a distância que eu estiver do espelho, a distância que eu estiver do espelho, a imagem também terá a mesma distância D. Certo? Ou seja, porque ele é simétrico. Nunca vai ter distâncias diferentes. Se você tiver a 1 metro do espelho, a imagem vai se formar a 1 metro lá atrás do espelho. Certo? Então, basicamente, isso quer falar que é simétrico. Tá? Então, a princípio, nós temos que o início de espelhos planos, é isso. Tá? É isso daqui. Nós vimos bastante coisa, inclusive, claro, sempre eu vou estar trazendo coisas legais aqui, coisas novas, igual a gente fez hoje, né? E estudando um pouquinho mais, tá?
Então, eu tinha oração, gente. Veja aí, quem puder, porque eu estou sem relógio e o celular está 8 e aqui 6. longe. 8 e 6? Aham. Tá. Então aí vamos ficar assim hoje, né? Vamos ficar com a nossa aula hoje de espelhos. Na próxima aula, eu vou dar uma continuidade nisso aqui, finalizar espelhos, e vou falar alguma outra formação de imagem, e aí a gente vai ver o que é espelho côncavo e espelho convexo. Aqueles espelhos que têm curvatura. Por exemplo, aqueles espelhos de supermercado. Os espelhos daquele quando você vai numa ótica comprar um óculos e os espelhos ele é meio arredondado, certo? Então, isso é espelho côncavo e espelho convexo. O espelho plano, ele é simplesmente um espelho que é liso, uma superfície lisa. Tá bom? Bom, então, ficou alguma dúvida em relação a isso? Vamos conversar agora no final da aula e debater os últimos assuntos aqui para a gente finalizar a aula. Vamos lá? Esse momento para tirar dúvidas aí, descontrair, conversar um pouquinho. Vamos lá? Eu quero. Eu estou esperando ainda, Everton. O que você vai me dar aqui, ó, se eu te entregar meu espelho, cara? Como é que faz? Cadê o Everton? Acho que ele saiu. Você saiu? Acho que ele saiu. Ah, ele saiu. Depois eu converso com ele, então. Mas e Eu aí, achei gente? bem, eu achei bem interessante esse negócio aí, da mesma distância que a gente está do espelho, lá dentro é a mesma distância do trem. Exatamente. Exatamente. Ou seja, se você tiver a 1 metro do espelho, a distância da imagem vai estar a 1 metro também. Né? Então, isso quer dizer simétrico. Tá? O material de vocês, ele vem com coisa muito simples, sabe? Com um texto lá muito jogado. Às vezes fica complicado vocês entenderem. Entendeu? Por isso que aí vocês vão lá e colocam uns exercícios para fazer com uns exercícios que às vezes tem nada a ver com o que está falando no texto. Por isso que às vezes é importante tirar esse momento de dúvida. Tá? O que mais aí? Vamos lá. Quem gostou, né, da parte da simetria dos espelhos? Vamos lá, vamos finalizar a aula. Podem conversar aí, vamos lá. Mais dúvidas? Deixa eu ver quem está na aula aí. Pergunta aí, gente. Pergunta aí, gente. Luciana, João Pedro. João Pedro foi o primeiro a chegar aqui hoje. Pontual, menino, né? Pontual, menino, rapaz. Aí, ó. E aí, João Pedro? Vamos lá. O que você achou agora? Ficou alguma dúvida em relação à aula de hoje, de espelho? Não, não. Pode abrir o microfone, fica à vontade. Esclareceu bastante aí já pra mim. Que legal. Igual eu estava falando, é complicado, né? Você ter um texto ali no livro e simplesmente meio jogado, né? Sem ter explicação é mais complicado, né? Uhum. É verdade. É mais complicado mesmo. Então, por isso que eu gosto de ter esse momento aqui de aula. Então, é bem legal. Tá? Tem mais aí? Tem mais alguma coisa para falar? Milene, Luciana? Não, deu pra entender o que você falou. Deu para entender? Bom, Tô de boa. tá de boa? Boa. Beleza, então. Gente, então vamos finalizar a aula, tá? Vou Achei bem agradecer interessante. vocês. Ah, pode falar. Vai lá. Achei bem interessante sobre a parte do espelho e aprendi um pouquinho aí. Ah, legal, né? É assim mesmo. A gente aprende um pouquinho em cada aula, né? Sim. Com certeza. Então, na próxima aula, a gente vai aprender mais sobre espelhos, só que aí a gente vai terminar essa parte de espelho plano e entrar em espelhos côncavos e convexos. Beleza? Bem interessante. Beleza. Que legal. Gente, então, meu agradecimento para vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Então, vocês tenham uma ótima semana. Sexta-feira eu vou postar um novo desafio para vocês lá. Quero ver como vocês vão conseguir responder corretamente o desafio.
né? Você já achou difícil o gato de triângulo? Uai. Eu imaginei que cada lado do triângulo tinha quatro lados, tipo um triângulo. Como fala? Aí eu só falei isso. Eu não falei o quantos triângulos. Eu vou postar sexta-feira um novo desafio lá para vocês. Certo? Gente, Tá então, bom, ó, então. tchau para vocês, tudo de bom, tá? Não se esqueça lá de assistir as aulas que eu gravei, caso você tiver mais interesse a respeito de óptica, procura lá no meu canal, ó, Educa Cuca. E aproveite e se inscreva lá, certo? Tá bom. Tudo de bom para vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.